Paz do Senhor Jesus, como vai você? Eu espero que muito bem. Hoje, oficialmente, gente, que alegria, a gente vai inaugurar o primeiro quadro oficial deste canal, que vai se chamar A Construção da Nossa História, onde nós vamos abordar a história da igreja. Eu já tinha deixado uma enquete lá no Instagram para você sugerir qual era o tema que nós íamos abordar hoje. A maioria votou que seria a história da igreja, então você que votou e acertou, parabéns. Realmente, esse vai ser o primeiro quadro aqui que nós vamos inaugurar. Se você ainda não me segue no Instagram, lá eu vou interagir sobre tudo que a gente vai falar aqui no canal. Então me segue lá, @ana_vidal.svp. Tá bom? Lá eu vou sempre deixar enquete também, vou sempre deixar a caixinha para vocês mandarem sugestão do que vocês também querem ver por aqui. Afinal, preciso que vocês interajam para saber o que vocês estão achando, o que vocês querem ver. Esse canal é nosso e o objetivo aqui é que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Eu vou começar literalmente do início, gente, da Gênesis, do princípio da criação, até chegarmos a Atos dos Apóstolos, a história da Assembleia de Deus com Daniel Berger, com Gunnar Wigg, lá em 1910 em Belém do Pará. Então a gente vai literalmente fazer cronologicamente aí um crescimento da história da igreja. A gente vai fazer um segmento aí completo. Então não deixe de acompanhar, eu vou estar sempre aqui colocando o nome do quadro e listando os episódios para ninguém se perder também, tá bom? Você que tem dificuldade de compreender a Bíblia, de absorver as informações do texto 100%, de decorar, você que não tem paciência de ler genealogia, você se complica, acha chato, desiste no meio, você que já começou a ler a Bíblia 100 vezes e não terminou, ou nem consegue ler o Pentateuco, não passa do Pentateuco. Todo o objetivo desse canal é ajudar e tornar as coisas mais claras para a sua compreensão, para que juntos a gente consiga aí ter um crescimento bom e, claro, obviamente, como eu trouxe aqui no último vídeo, o texto lá de 1 Pedro, para que nós possamos estar dispostos a falar e defender a razão da nossa fé de forma racional. Então, antes de começarmos o vídeo, só quero frisar aqui também que os dias de demanda dos nossos vídeos vão ser as segundas e quintas-feiras. Então, se algum dia eu também falhar e não conseguir postar o vídeo, no outro dia eu vou postar 2 vídeos para suprir, tá bom? E para a demanda do canal não ficar prejudicada e a gente conseguir seguir aí com os nossos quadros de forma legal, numa constância bacana, para, enfim, ficar legal aqui a interação e a dinâmica do canal, tá bom? Então, nós vamos começar de Gênesis, nós vamos viajar pela história de Gênesis hoje. Hoje é o primeiro episódio, então fica aí, e para falarmos de princípio, precisamos falar da criação. Vamos lá, então? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis assim inicia-se abrindo a cortina para nós, para revelar-nos a grandeza daquilo que começará a ser por Deus criado. Então Deus disse, haja luz, houve luz. E a partir do momento em que houve luz, Deus começa o processo da criação. E a cada coisa criada por Deus, Ele revela que tudo era bom. Deus olha para tudo que Ele cria a cada dia e diz, olha, isso é bom. E viu Deus que era bom. Desta maneira, a terra que era sem forma e vazia torna-se o belo Éden, o paraíso que o homem agora vai ter o privilégio de viver. Deus um dia faz o homem do pó da terra, do barro da terra, o molda com as suas próprias mãos e o coloca por cuidador de todas as maravilhas criadas e as grandiosidades feitas por suas mãos. O homem tem de fato o privilégio de estar na perfeita comunhão com Deus. Não existiam defeitos, ele vivia no paraíso. Adão podia desfrutar do sabor perfeito das frutas criadas por Deus, os animais criados por Deus. A única ressalva que lhe foi feita era: da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá, porque no dia em que dela comeres, você morrerá. Então essa era a única ressalva do homem, para que ele continuasse no perfeito estado de viver no paraíso. Então Adão, mesmo estando no paraíso um dia, também se sente só, porque todos os animais tinham suas respectivas companheiras e estavam felizes com a sua parceira. Mas Adão se sentiu só, porque ele não tinha alguém para dividir e para usufruir de tudo aquilo que estava criado por Deus. Então, no capítulo 2, Deus abre para nós as cortinas da criação da mulher. Deus fez cair sobre Adão um sono profundo e lhe traz Eva, a varoa, feita de uma das suas costelas. Então, Adão agora tem uma companheira, uma parceira que lhe é idônea, e agora os dois podem em perfeita paz desfrutar
daquilo que Deus criou e daquilo que Deus fez. Porém, a nova era da humanidade estava se aproximando através de quem? Satanás na serpente. Pois é, no capítulo 3, infelizmente, abre para nós um capítulo desastroso de um rumo terrível que a humanidade teria a partir de então, através da entrada do pecado no mundo. Um dia, Eva é enganada pela serpente que lhe diz: olha, Deus sabe que você não vai morrer no dia que você comer do fruto, mas você será como ele, você terá o conhecimento de Deus, sabendo o que é bom e o que é ruim, o que é bom e o que é mal. E a mulher acredita na serpente, que lhe põe em dúvida aquilo que Deus tinha dito. E ela não somente come, como ela também oferece ao seu marido, que também come. E agora os dois estão condenados. Quando Deus, na viração do dia, como costumeiramente vinha conversar com o homem, chega para o seu encontro, rotineiro, o homem ele já não está mais disponível a falar com Deus pela vergonha que é trazida pelo pecado. Então Deus chama pelo homem e pela mulher, mas eles não lhe atendem, porque descobriram que estavam nus. Então Deus pergunta: o que vocês fizeram? E ali é revelado todo o pecado, onde o homem rompe, ele cria um fragmento da perfeição que estava criado para viver então agora a amargura descendente do pecado. O homem e a mulher são expulsos do Éden, e todos os envolvidos no pecado tiveram suas respectivas punições. A serpente, Deus disse: sobre o teu ventre andarás, e do pó da terra comerás todos os dias da sua vida. Você e a mulher serão inimigas, você ferirá o calcanhar da mulher, mas dela um dia suscitará alguém que esmagará a tua cabeça. Você, mulher, sofrerá as dores vindas da sua natureza, dores de parto. E então o seu amor será agora para o seu marido. E você, Adão, do suor do teu rosto comerás. Você vai ter que lavrar a terra para tirar dela o seu sustento e subsistir. Então, dessa forma, o homem e a mulher são expulsos, são retirados do Éden. Deus lhe faz uma roupa e tira eles de lá. E agora inicia-se na terra uma nova era. A era pós-pecado. E é dela que nós vamos falar agora. Então agora, já na era pós-pecado, Eva vai conceber o seu primeiro filho, a quem ela vai chamar Caim, e este foi lavrador da terra. Depois, ela concebe também outro filho chamado Abel. Este foi pastor de ovelhas. Um dia, ambos resolveram oferecer ao Senhor uma oferta. Só que Abel trouxe ao Senhor uma oferta de primazia, de primícia, de sinceridade, e ofertou ao Senhor com o seu melhor. Caim, seu irmão, não faz o mesmo. Traz para Deus uma oferta não muito considerável e não com a mesma intensidade de sinceridade. Então, mediante a isso, o Senhor atenta-se para a oferta de Abel, mas não para a de Caim, de maneira que é despertada em Caim uma ira e um furor contra o seu irmão. Ele se levanta contra o seu irmão no campo e o mata. E aí, meus irmãos, a gente começa a presenciar as drásticas consequências que o pecado toma e a proporção de desgraça que isso flui sobre a vida dos seres viventes. Agora, a primeira família da terra também é a primeira família a contemplar o primeiro homicídio da terra. Pelo que Deus puniu a Caim e o amaldiçoou, porque o sangue de Abel, como disse o próprio Deus, clama a mim desde a terra. Por que fizeste isso, Caim? E então agora Caim amaldiçoado, no capítulo 4 de Gênesis, a gente vai ver a sua genealogia. Agora a gente vai chegar nessa parte de genealogia e a gente vai separar da seguinte forma. A genealogia de Caim, no capítulo 4 de Gênesis, nós vamos chamar de genealogia injusta. E a genealogia de Sete, que vai ser a genealogia apresentada para nós no capítulo 5 de Gênesis, que vai ser o terceiro filho que Adão e Eva vão ter depois da morte de Abel, nós vamos chamar de genealogia justa, ok? Então, olha, os descendentes de Caim são Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Essa é o segmento da genealogia de Caim, a genealogia injusta. A genealogia de Sete vai ser Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Lameque e Noé. Agora, no capítulo 6 de Gênesis, depois de contemplarmos essas duas genealogias, nós vamos perceber que Deus vai achar graça no homem mediante a corrupção do gênero humano, porque a cada dia o pecado foi alastrando-se. A Bíblia vai narrar para nós ao longo do capítulo 4 de Gênesis que a genealogia de Caim veio destruindo tudo, gente. Eles eram maus perante o Senhor e a terra foi povoada de homens maus também. Mas pela genealogia de Sete nós vamos ver muitos homens que andaram com Deus, como por exemplo Enoque. O Enoque
Enoque que andou com Deus é da genealogia de Sete. Então não confunda, tá bom? Existem dois Enoques. Existe o Enoque de Caim, lá da genealogia dele, e existe o Enoque de Sete. Mas o Enoque que andou com Deus é o Enoque da genealogia de Sete. E por essa genealogia vai vir Noé, a quem o Senhor acha graça diante dos seus olhos para preservar através de Noé o gênero humano. E agora nós vamos entrar na era onde também tudo muda, onde Noé é escolhido por Deus para preservar através da sua família o gênero humano, já que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra de tanto pecado que pairava na terra naquele momento. O Senhor um dia fala com Noé e lhe dá as seguintes informações de comando. Olha, você vai construir uma arca, e lhe dá as medidas da arca, e lhe diz todo o planejamento para que ele não morra e não pereça com a sua família juntamente com os outros a quem o Senhor destruiria. Então agora nós vamos entrar na era do dilúvio. Então agora, depois de Noé ter entrado na arca com a sua família e ter sido a única família preservada depois do extermínio geral do gênero humano sobre a terra, Noé, com seus filhos, as mulheres de seus filhos e a sua mulher entrou na arca e agora, através dos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, vai acontecer o repovoamento da terra, ou seja, uma nova genealogia. Dos 3 filhos de Noé vão surgir os povos da terra. E nós vamos fazer aqui a mesma separação que nós fizemos entre Cã e Sete. Nós vamos fazer também com os filhos de Noé. Por quê? Porque dentre os filhos de Noé suscitou uma genealogia justa e uma genealogia injusta. A genealogia injusta foi a genealogia de Cã, de onde surgiram os inimigos de Israel. E a genealogia justa veio por Sem, de onde vai vir o primeiro patriarca, Abraão. É importante também frisarmos aqui, porque entre Gênesis capítulo 6, né, por onde vai começar a história do dilúvio, até Gênesis 11, antes da história do patriarcado, acontecem os 2 acontecimentos muito importantes, que é o dilúvio, que nós retratamos aqui, e a confusão das línguas. Deus confunde as línguas em Gênesis capítulo 11, porque o homem fez uma torre com cal, com betume, para tentar alcançar os céus. Mas o Senhor, a Bíblia vai dizer que destruiu o plano do homem, destruiu a torre e confundiu ali as línguas. Então, através agora dessas 2 genealogias de Cã e Sem, nós vamos entrar no capítulo 12, que vai retratar o primeiro patriarca, Abraão. Então, o nosso primeiro patriarca, Abraão, vem da genealogia de Sem, como nós já dissemos, e a genealogia é a seguinte: Sem, Arfaxade, Salá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abraão. Um dia, no capítulo 12, como vai nos mostrar, o Senhor deu uma ordem a Abraão dizendo: saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Quando o Senhor dá essa ordem a Abraão, ele tinha 75 anos para sair da sua terra e ir em busca da terra que o Senhor lhe orientaria e lhe indicaria. E então Deus também faz uma promessa a Abraão, porque Sara, a mulher de Abraão, era estéril, não podia ter filhos, e Deus promete a Abraão que de Sara ele lhe suscitaria um filho. E essa promessa vai se cumprir no capítulo 21 do livro de Gênesis, o nascimento de Isaque, que significa sorriso. E assim nós somos levados ao nosso segundo patriarca. Dessa forma, Abraão teve 2 filhos, Ismael, com a concubina Agar, e Isaque, que era o filho da promessa de quem o Senhor cumpriria a promessa de que ele seria uma grande nação. Isaque, que era o segundo patriarca, casou-se com Rebeca no capítulo 24 de Gênesis. Rebeca, igualmente a Sara, era estéril, mas um dia o Senhor visita Rebeca e ela dá luz a gêmeos, Esaú e Jacó. Rebeca amava Jacó, que era o filho mais novo, mas Isaque amava Esaú, que era o filho mais velho. Um dia, Esaú, filho mais velho, estava chegando cansado e não tinha o que comer, e ele estava desfalecendo. O seu irmão Jacó, que era suplantador, estava à frente. Suplantar significa estar à frente. Então, Jacó faz uma oferta a Esaú para que ele lhe vendesse a primogenitura por um prato de lentilha. E assim Esaú faz. Desta maneira, Jacó torna-se o nosso terceiro patriarca. O nosso terceiro patriarca, Jacó, não somente toma a primogenitura do seu irmão, como também a bênção final de seu pai. Isaque, já não enxergando mais nada, no seu leito de morte, no final de seus dias,
Ali, ao invés de abençoar a Esaú, abençoa Jacó, que com a ajuda da sua mãe engana o seu pai Isaac. Desta forma, o nosso terceiro, patriarca, ele vai ter 4 mulheres: Zilpa, Bila, Lia e Raquel. De Raquel vai vir José, o filho amado de Jacó. O filho por quem ele tinha um carinho especial, o filho da túnica colorida de várias cores diferentes, que despertava ira nos seus irmãos, exatamente pela preferência que Jacó possuía por José. Então, dessa maneira, nós conhecemos a história e sabemos que José é vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. E então, no Egito, ele é vendido a Potifar. Na casa de Potifar, a mulher de Potifar acusa José de assediá-la. Ele vai parar na prisão, mas a Bíblia vai dizer que tudo que José fazia, ele era próspero, ele era bom no que ele fazia e dessa forma ele se destacava. E até mesmo dentro da prisão não foi diferente, porque tudo quanto ele colocava a mão era abençoado e era próspero. Então, no capítulo 40, José vai interpretar 2 sonhos dentro da prisão: o sonho do copeiro-mor e o sonho do padeiro-mor. E ele vai dizer que o copeiro-mor seria restituído ao seu cargo e o padeiro-mor morreria. E de fato isso acontece. Então, no capítulo 41, Faraó agora vai ter um sonho. E nesse sonho ele chama as pessoas para interpretar, ali os astrólogos, os adivinhadores, todos aqueles que tinham capacidade ali diante das crenças egípcias para interpretar, mas ninguém consegue interpretar os sonhos de Faraó. Então, o copeiro-mor, que lembrou-se que José já havia interpretado seu sonho, fala isso com Faraó e então o Faraó manda trazer José para interpretar o seu sonho. O sonho de Faraó eram as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, assim como as 7 espigas mirradas e as 7 espigas boas, que significavam a mesma coisa. E ali José interpreta os sonhos de Faraó e ele diz que 7 anos de fartura viriam e logo após 7 anos de fome viriam. E os 7 anos de fartura seriam esquecidos pela grave fome que assolaria a terra. E então nós sabemos da história de que José torna-se governador do Egito e lidera, então, essa administração para que o Egito não fosse levado por essa fome, não perecesse por essa fome. Desta maneira, quando os irmãos de José vêm até o Egito para buscar mantimentos, porque toda a terra estava passando por uma fome severa, acontece então o reencontro dos irmãos, que eu vou resumir aqui. Aconteceu o primeiro reencontro, que eles não conheceram a José, enfim. Mas no final de tudo, quando a família de José vem até ele, inclusive o seu pai, José pede ao faraó uma terra para que eles pudessem habitar ali no Egito. E essa terra chamava Gósen. A terra de Gósen, então, foi habitada por José e por toda ali a sua família, que viveram em paz no Egito até os seus últimos dias. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim, que são abençoados por Jacó antes de sua morte. E, enfim, acontece toda aquela questão ali, e no capítulo 50 encerra-se a história ali de José no Egito. E a Bíblia vai dizer que depois disso levantou-se um faraó que não conheceu o que José tinha feito no Egito e tampouco aquilo que ele tinha feito de beneficência para salvar o povo egípcio. E então o povo de Israel torna-se escravo na terra do Egito. Mas esse é um capítulo para retratarmos no próximo episódio da nossa série. No próximo episódio nós vamos viajar pelo livro de Êxodo e assim nós iniciaremos um novo capítulo para a nossa história, percorrendo nessa história que é a história da igreja. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botãozinho vermelho que está aqui embaixo, clica aqui no like, tá bom, gente? Avalia aqui o vídeo, compartilha com seus amigos e deixa um comentário aqui também para a gente interagir. Deus te abençoe, muito obrigada por ter ficado até o final.